Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 14, que é a última lição, fechando o nosso trimestre, o último trimestre de 2023. A lição 14, que tem como tema, deixa eu repetir aqui para você, missões e a volta do Senhor Jesus. E nessa segunda parte, nós vamos falar aqui, porque eu estou dizendo segunda parte, que nós fizemos um vídeo já falando da primeira parte. E nessa segunda nós vamos ser mais específico ainda, falando a respeito da volta de Jesus atrelada. O que significa atrelada? Ligada, né? Conectada à volta de Jesus, no caso. Né? A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Esse é o tópico aqui. E ele tem dois subtópicos que a gente vai discorrer aqui rapidinho com você. E aí eu convido você, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal para ajudar esse canal aqui a crescer e essa palavra ser expandida aí para muito mais pessoas através desta plataforma de vídeos aqui que é o YouTube. Então, o primeiro subtópico diz assim, ó, a relação da volta de Jesus e missões. Nossa, essa lição, irmãos, o comentarista ele faz a ligação direta. Pregar o evangelho do reino, como está escrito no texto áureo, o evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. O fim para nós já repetimos na primeira parte, é a volta de Cristo para buscar os seus, os fiéis, buscar a igreja, a noiva. Então, é uma emergência a pregação do evangelho. Nós falamos já na primeira parte. E agora ele coloca aqui, ó, a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, está ligada à obra missionária. Olha que importante. Como afirmava o grande evangelista Billy Graham, de acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Olha que interessante. A evangelização mundial, o sucesso da evangelização mundial está diretamente ligado à volta de Cristo. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. E aí ele disse assim, ó, por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. Pois, está lá em Provérbios 11:30, olha o que está escrito. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Olha que interessante aqui. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro subtópico aqui? Primeiro que a volta de Jesus ela está atrelada ao sucesso da evangelização mundial. A igreja precisa evangelizar, seja em missões transculturais, sejam em missões nacionais, sejam em missões locais onde a igreja está inserida. Não importa. O que importa é que é uma emergência pregar o evangelho a todas as pessoas. Outra coisa que ele diz aqui, ó, os cristãos devem trabalhar pela salvação dos homens com todas as suas forças. Aí eu me pergunto e pergunto a você, será que nós estamos realmente usando todas as nossas forças possíveis para pregarmos a palavra de Deus? Ou todos os meios possíveis para pregar a palavra de Deus? Ou nós estamos dando apenas desculpas em relação à pregação? Uma das desculpas mais ditas no meio de quem não evangeliza é falar assim, eu não sei evangelizar. Essa é uma das desculpas mais ditas. Eu não sei evangelizar. E aí, como que a gente responde a essa desculpa aí? Não sabe, aprende. Ninguém nasceu sabendo. A mulher samaritana lá, ela não sabia. Ela não teve nem tempo. Ela só teve um contato que impactou a vida dela e ela saiu falando para todo mundo lá que ela encontrava que ela tinha encontrado alguém que tinha mexido com ela, com a emoção dela, com o psicológico dela, e ela nunca tinha estado com alguém assim, que falou palavras que mexeu com o coração dela, enfim, e foi isso que ela testemunhou. Tá entendendo? Então, a evangelização é uma emergência
E a gente precisa aprender? Precisa aprender. Mas você que fala assim, eu não sei evangelizar, fale para as pessoas o que você sentiu quando você reconheceu a Jesus, como você estava quando você reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que Jesus fez, o que Jesus tem feito na sua vida, na vida dos seus, aqueles que estão ao seu redor, ou até mesmo na vida de alguém que você viu, que era seu conhecido e você viu. Você também pode contar isso como um testemunho para a pessoa que você vai evangelizar. É interessante, irmãos, a gente falar isso porque, assim, parece óbvio, mas é óbvio mesmo. Não precisa ser o mais treinado. Você só precisa se dispor e realmente usar todas as suas forças para poder falar desse evangelho, desse Jesus maravilhoso. E aí ele coloca aqui, ó, por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. E aí, disposição é estar disposto, é se apresentar, é também aproveitar as oportunidades que você tiver em contato com alguém e falar de Jesus. É simples, irmãos, é simples. Você pode perguntar à pessoa, como que você pode, iniciar uma conversa? Se apresenta, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Como é que é o seu nome? Fulano. Posso te fazer uma pergunta? E aí você pergunta à pessoa, você já ouviu falar de Jesus? E aí a pessoa vai falar, claro, já ouvi falar. Se ela já for um cristão, ela vai falar, já, inclusive, eu também aceitei e tal. Pronto, beleza. Aí vocês falam sobre os salmos. Pô, então, o salmo, você muda de assunto. Fala sobre a Bíblia, porque você já descobriu que ela é uma pessoa que já reconheceu a Jesus. Agora, se ela falar assim, eu já ouvi falar de Jesus, e só isso, você já vai perceber que ela não tem convicção em relação ao que ela está falando a respeito de Jesus. E aí você vai usar a estratégia para você entrar na conversa. Posso te falar um minutinho sobre o que Jesus fez por nós, por toda a humanidade, inclusive por mim e por você? E aí a pessoa vai ficar, claro, se ela tiver tempo. Se ela não tiver tempo, irmão, ali, ela vai dizer que ela não tem tempo. Mas você precisa perguntar. E aí você fala. Qual foi o sacrifício? O que Jesus fez? O homem estava distante de Deus. Lembra que Paulo escreveu lá em Romanos? Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. E aí tem outro versículo lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lembra? Fala esses versículos base. Mas como que eu vou explicar isso se a pessoa começar a se aprofundar no texto, no conhecimento? Você não está naquele momento ali para dar uma lição de teologia para a pessoa. Você está ali para mostrar para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem a ele, não importa como a pessoa esteja. Se essa pessoa o reconhecer como único e suficiente Salvador, ele vai perdoar os seus pecados e terá o maior prazer em mudar a vida daquela pessoa. Então você não precisa ser um teólogo nesse momento para falar disso. Para de dar desculpas. Mas aí a pessoa vai começar a falar um monte de coisa. Você não está ali para discutir com a pessoa um monte de coisa. Você está ali para falar com ela que uma vez você reconheceu a Jesus e você conta para ela o que você sentiu. É só isso. Parece muito fácil para você. Não, irmãos. É só uma questão de você treinar. Perder aquele receio da rejeição. Porque é normal. O ser humano, ele tem uma coisa com a questão da rejeição. Realmente, ninguém gosta de ser rejeitado. Mas por Jesus, por amor ao Evangelho, será que vale a pena ser rejeitado num momento desse? Aí é você que vai ter que dizer. Tá? Vamos para o tópico 2, que eu não vou dar uma aula de evangelização aqui agora, não. O chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. E aí, o que está dito aqui? Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Pode abrir, não tem problema.
Mateus 28, 19 e 20, que é a questão de ir e fazer discípulos. Foi uma ordenança. Então, não adianta a gente ficar dando desculpa a respeito de falar do evangelho. Por quê? Se eu estou dando desculpa, eu estou simplesmente ignorando uma ordem que o Senhor Jesus deu quando ele estava com os discípulos, e isso serve para nós que fazemos parte dessa grande comissão, que tem como propósito, maior objetivo, pregar o evangelho às pessoas de uma forma simples, bem direta, sem querer. Esse é o perigo, eu preciso dizer isso aqui. A gente não tem que pregar o evangelho para as pessoas e querer obrigar as pessoas a aceitar a Jesus como Salvador. Lembra que eu falei no outro tópico que a gente precisa contar para as pessoas, esse é o principal testemunho, contar para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida, ou com aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos fazer isso. Esse deve ser o principal objetivo. Por quê? Porque se você começar a querer entrar em questões teológicas, discutir assuntos vários, porque tem várias questões, não dá tempo. A pessoa, você não está ali para dar uma lição teológica para ela, você está ali para mostrar a ela o caminho. Mais uma vez eu tenho que dizer isso. Para com essa paranoia de achar que você tem que falar de Jesus, você tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Mas pelo menos você tem que saber em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você também vai dizer que ele enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Parece simples? Parece não, é simples. Só que a gente tem que praticar, porque o medo, eu volto a dizer, o medo da rejeição, da pessoa falar assim, eu não quero saber de crente, eu não quero saber disso, não quero saber de Jesus. Meu irmão, quando a gente fala para as pessoas, se as pessoas falarem isso, ela não tá negando a você, ela não está desprezando a você. Você está ali fazendo o seu papel. Se ela der uma declaração dessa, é claro, obviamente você vai ser sábio o suficiente para parar a conversa ali. Beleza, então, tudo bem. Se eu não quer ouvir, beleza. E pronto. Acabou. Não, é o que eu falei, a gente não pode obrigar e nós não temos como obrigar a pessoa. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Não são as palavras bonitas, muito bem postadas, e isso, aquilo, conhecimento daquilo, outro, bababá, de teologia, não sei o quê, que vai convencer ninguém, não. Não é isso. É o Espírito Santo. Agora, olha o que o comentarista colocou aqui, que é importante a respeito dessa questão da evangelização. Aproveitemos, portanto, os meios de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o evangelho a toda a raça humana. O comentarista colocou isso aqui, é uma linha que ele colocou aqui, um parágrafo. Lembrando que muitas igrejas ainda têm um certo receio de se utilizar da tecnologia para pregar o evangelho. Mas hoje é uma coisa que é real. As pessoas são alcançadas pelos meios tecnológicos. Nós temos igrejas que se dedicaram tanto a isso que elas têm agora um departamento específico para cuidar dessa parte tecnológica, de divulgação nas redes sociais. Por quê? Porque são meios de comunicação. Se nós temos os meios de comunicação lá, o rádio, a televisão, né? Nós temos também as redes sociais. Então, as igrejas, mesmo que seja uma igreja pequena, eu vejo com bons olhos quando uma igreja ela começa a se dedicar a essa parte também e foge daquela questão que há muita gente ouvia, que negócio de internet, ainda tem isso. Ainda existem líderes que ficam criticando as igrejas que se dedicam, o líder que aparece lá na rede social, que prega, que ensina, que faz vídeos
Ainda existe isso. Por quê? Porque as pessoas pegam tudo, colocam tudo no mesmo balaio. Acha que a internet, seja em qualquer rede social, que lá só tem pilantra, que lá só tem líder religioso pilantra que está ensinando tudo errado, sabe? Infelizmente ainda existe isso. Então a gente precisa entender que os meios tecnológicos, eles avançaram e a igreja pode e deve se utilizar disso. Por quê? Porque com isso a expansão do evangelho é maior. Você imagina uma coisa, vou fazer uma comparação aqui para você. Você imagina uma igreja que tem lá, sei lá, seus 200 membros, que para uma igreja física pequena, 200 membros é até um número legal. Agora você imagina um canal, vou dar só o exemplo do YouTube, um canal do YouTube que tem 40 mil seguidores. Imagina isso. Irmãos, uma igreja com 40 mil membros é muita coisa. Um canal do YouTube com 40 mil inscritos, vamos botar aí que o YouTube mostre o conteúdo para 10% disso. Você já tem 4 mil pessoas que serão alcançadas. Então, nós precisamos entender essas coisas. Quando você não conhece uma determinada ferramenta, realmente fica difícil de você utilizar, né? Agora, quando você começa a conhecer aquela ferramenta, aprender a utilizar, aí você vai entender o quanto ela pode contribuir para o que você está fazendo ali, para a sua obra, alguma coisa que você estiver fazendo. Estou falando em ferramenta de um modo geral. As redes sociais, a tecnologia, você pode colocar assim como uma ferramenta para a pregação do evangelho. Se bem feito, bem organizado, pode alcançar muito mais pessoas. E aí, sem nenhuma restrição. Pelo menos por enquanto, aqui no Brasil, né? Porque em alguns outros países aí, eles já estão proibindo essa questão. Mas vamos lá. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim, ó. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo departamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Então, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Uma igreja, para a gente fechar aqui o vídeo, uma igreja que não evangeliza, ela não está comprometida com a volta de Jesus. Ponto. Falei. Ah, mas isso aí não é o que está escrito na Bíblia. Se você for interpretar, você vai entender isso. Uma igreja que não se dedica e que não evangeliza, ela não está comprometida realmente ou preocupada, vamos dizer assim, com a volta de Cristo. A igreja precisa se preparar como noiva, mas ela precisa também ser missionária. Essa é a realidade. Transferir esse conhecimento para outras pessoas e alcançar o maior número de pessoas. Então, quero nesse vídeo desejar a você tudo de bom para o próximo ano que vai se iniciar. Que Deus te abençoe abundantemente, a você e a toda a sua família, te dê muita saúde, que você tenha sucesso nos seus projetos e que você, a cada dia no ano vindouro, você se dedique um pouco mais. E lembre-se dessas lições desse quarto trimestre que falou-nos sobre a importância de missões e da evangelização de uma forma muito específica, um chamado à responsabilidade para a igreja. E quando a gente fala igreja, somos nós é que estamos incluídos nisso daí. Não é, o pastor, o presbítero, não sei quem que tem que evangelizar, não. Cada um, cada membro, cada cristão é que precisa ter, desempenhar de forma muito mais dedicada essa tarefa de evangelização no mundo. Então, que Deus te abençoe. Assim nós encerramos o vídeo, lembrando a você que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e até o nosso próximo vídeo.
querendo Deus. Tchau, tchau.